Natural de Gozo, no arquipélago maltês, Monsenhor José Ágios foi um dos 5 seminaristas vindos de Malta em 1961 a convite de Dom Geraldo Fernandes. O objetivo? Concluir a formação para o sacerdócio e atuar na Igreja de Londrina, uma diocese que ainda dava seus primeiros passos. O bispo desejava trazer para cá padres recém-ordenados ou, de preferência, seminaristas que estivessem dispostos a amar e servir esta igreja particular. Monsenhor Ágios aceitou o convite sem nem saber a língua que se falava no Brasil. Em terras verde-amarelas, construiu sua história na cidade de Rolândia. No Arquidiocese Entrevista, Monsenhor José Ágios. Olá, bem-vindo você que nos acompanha pelo Arquidiocese Entrevista. Hoje estamos na Paróquia São José, em Rolândia, para uma conversa com Monsenhor José Ágios, que exerceu nesta igreja seu ministério presbiteral por quase 50 anos. Olá, Monsenhor, é uma alegria muito grande receber o senhor aqui. E o que essa igreja representa para o senhor? Olha, para dizer a verdade, Ivo Juliana, desde que vim ao Brasil, eu fiquei familiarizado com esta igreja, porque quando chegamos aqui éramos 5 seminaristas vindos de Malta, inclusive um dos quais ainda está vivo, é o padre Bernardo de Londrina, era meu colega desde aquele tempo e somos até hoje. Então, Dom Geraldo Fernandes nos mandou passar as férias de fim de ano, porque era o mês de dezembro. Então, para ir para o seminário em Curitiba, ainda só faltavam ainda 2 meses, até o mês de fevereiro do ano seguinte. Então, ele nos mandou passar aquelas primeiras férias, eu diria assim, antes de iniciarmos a teologia em Curitiba, aqui nesta paróquia de Rolândia. E nós ficamos hospedados aqui na sacristia. Tinha 5 camas, uma para cada um, que nós viemos aqui juntos. Portanto, desde então, eu entrei em contato com a igreja São José de Rolândia. E depois, nas férias seguintes, isto é, começou o ano de 1962, nas férias de julho e de fim de ano, também, de novo, o arcebispo nos mandou passar as férias aqui, porque aqui tinha um padre italiano como parroco, o padre Carlo Bonetta, e tinha as irmãs maltesas já, as irmãs franciscanas do Coração de Jesus, tinham vindo para cá em 1957, portanto, falava maltês, padre Carlos falava italiano, nós também falávamos maltês e italiano, então era fácil nos iniciar na língua portuguesa e também nos costumes locais. E o senhor aprendeu o português aqui com as irmãs maltesas aqui em Rolândia? A princípio sim, no começo sim, mas depois aprendemos mais ainda com nossos colegas seminaristas em Curitiba, onde estudávamos teologia. Então, os nossos colegas eram a maioria descendência italiana ou descendência alemã de Santa Catarina. Vinham daquelas colônias que até hoje ainda existem naquele estado. E daqui do Paraná eram muito poucos que tinha, a maioria era de Curitiba, descendentes de poloneses, portanto das colônias polonesas da região de Curitiba. Então o senhor chegou aqui em novembro de 1961? Chegamos aqui em Rolândia, digamos, no Brasil, então, consequentemente em Rolândia, no dia 18 de dezembro de 1961, para iniciar a teologia em Curitiba em fevereiro de 62. Então essas férias de 61 para 62 passaram aqui em Rolândia? Isso, essas primeiras férias e depois as férias seguintes também. Eu passava as férias aqui em Rolândia com o padre Carlo Bonetta. E o senhor iniciou sua formação lá em Gozo? Foi em Gozo que iniciei o curso de filosofia. Iniciei e terminei lá o curso de filosofia. O arquipélago maltês é constituído por 3 ilhas, uma maior que a outra, né?
A ilha maior é Malta, a segunda ilha, a média, é Gozo e a última é Comino. Mas Comino não é habitável, não tem gente morando lá, só tem uma família só que cuida de um hotel famoso que tem nesta ilha. Depois tem Gozo, que é a ilha média, onde habitam em torno de 30 mil habitantes, que é também diocese, né? E depois Malta, a ilha grande chamada Malta, por isso assume o nome de Ilhas Maltesas. E depois, como Dom Geraldo Fernandes estava em Roma, se preparando para o Concílio Vaticano II, ele deu um pulinho até Malta à procura de seminaristas ou padres novos. Seminaristas ele achava melhor, porque enquanto se estudava teologia, poderiam também aprender a língua e algo a respeito dos costumes brasileiros. E o senhor sempre quis exercer o seu ministério fora de Malta? Sempre, mas não no Brasil, porque eu não conhecia o Brasil. Eu sempre queria ser missionário em algum lugar fora das Ilhas Maltesas. O primeiro pensamento era a África, porque naquele tempo muitos países da África estavam ganhando independência da Inglaterra, que também Malta era colônia britânica naquela ocasião. Então eu fui pedir para o bispo de lá, que já faleceu há muito tempo, para me mandar para algum país da África, Tanganica, Quênia, Rodésia. Mas ele me respondeu que ele não conhecia ninguém naquele continente, não tinha contato com bispo nenhum. E de repente ele sugeriu, por que não o Brasil? E claro, eu estranhei, porque nunca tinha ouvido falar deste país. Falei, Brasil? Fica onde? Ele falou, não sei também, mas acho que algum lugar na África, não sei. É que alguns meses antes, Dom Geraldo Fernandes tinha ido para Malta, mas não conseguia ir para Gozo devido à tempestade. Para chegar a Gozo, ele tinha que atravessar com o mar, com o navio, para Gozo. Um navio assim que leva 15, 20 minutos só de distância, não é? Mas passando por um lugar onde, de acordo com a tradição, o apóstolo Paulo havia naufragado, de acordo com o Atos dos Apóstolos, capítulo 28, o padre que estava com ele, era reitor do seminário da arquidiocese, dizia, olha, excelência, ali que naufragou São Paulo, né? E ele falava, mas eu não sou São Paulo, não, eu não quero morrer aqui em naufrágio, né? E não foi para Gozo. Então telefonou para o bispo de Gozo, pedindo-lhe que se tivesse algum seminarista interessado em ir ao Brasil, fizesse contato com o reitor do seminário da arquidiocese. E assim que fez. Então, era eu e outro colega, concordamos de ir para o Brasil, sem saber aonde que íamos. Fizemos contato com esse padre e ele nos apresentou os outros 3 que vinham da Arquidiocese de Malta, inclusive o padre Bernardo, que está em Londrina. E o senhor aceitou assim de prontidão? De pronto, sem saber que língua falava no Brasil. Nós ficamos sabendo que era português quando estávamos em Roma, já vindo para cá, passamos por Roma para adquirir o visto de entrada no Brasil, na embaixada, né? E o formulário estava escrito em 2 línguas, italiano e outra língua que não sabíamos qual era. Aí perguntamos para a secretária, era uma tal de Maria Cordeiro, me lembro bem, uma carioca, né? Perguntamos que língua é esta aqui? Ela falou, português. Mas por que português? É a língua do Brasil, a língua do Brasil é português, né? Assim que ficamos sabendo que era português. E o senhor foi bem recebido aqui no Brasil? Muito bem recebido. Primeiramente, em todo lugar que paramos. Paramos primeiro no Rio de Janeiro, depois em São Paulo, pelos padres claretianos, porque o Dom Geraldo Fernandes era claretiano. Por isso ele fazia contato para nos receber em cada porto que paramos, aos padres claretianos. E depois, quando chegamos aqui no Brasil, isso os padres daqui, as irmãs,
As primeiras pessoas que encontrávamos, era tempo de Natal, dia 18 de dezembro, já novena de Natal, era feita na igreja, com os coroinhas aqui mesmo nas crianças da igreja. Aprendemos as primeiras palavras, nariz, olho, boca, língua. Foram as primeiras palavras. Foram as primeiras palavras. E foi difícil se adaptar? Não foi tão difícil, não, porque aí encontramos um ambiente de imigrantes. Tinha muito descendente de italiano, que praticamente tinha os mesmos costumes dos malteses. Tinha muitos imigrantes alemães que tinham fugido da guerra que lá na Europa, na Segunda Guerra Mundial, né? E além disso, Malta também sofreu muito com a guerra, né? Portanto, era um ambiente mais ou menos parecido, com alguma diferença assim. Aqui, naquele tempo, tinha mais liberdade, em Malta o ambiente era um pouco mais restrito, não é? Mas não foi tão difícil, não. Depois, quando fomos no seminário em Curitiba, os colegas eram muito legais, tanto de descendência italiana, como de descendência alemã ou polonesa. Bom, no fim, eram todos brasileiros, não é? Mas tinha descendência, isso é, sabiam cantar os cantos folclóricos da Alemanha ou da Alemanha. Me lembro que nos encontrávamos no porão do seminário, nas horas do recreio, e cada grupo ficava cantando as próprias músicas. Não tinha televisão naquele tempo, né? Não tinha o que fazer, então ficamos cantando. Então, de certo modo, aqui tinha um pouco mais de liberdade do que lá em Malta? Foi no seminário, sim, também tinha mais liberdade. O seminário lá em Malta era muito fechado, né? E não podíamos sair somente em grupo, né? Em algumas ocasiões. Mas aqui não, aqui já tinha horário para sair um pouco na rua. E o senhor tem vontade de voltar a morar em Malta? Olha, agora depois de tantos anos, já estou completando 60 anos de Brasil, né? Praticamente aposentado, né? Às vezes passa pela cabeça mas só passa pela cabeça, não digo decisão, não tem decisão nenhuma, de morar lá onde ainda moram alguns dos meus familiares, né? O senhor visita sempre Gozo, Malta? Eu ia, mas agora, devido a essa pandemia, o ano passado não fui. Este ano também não vai dar para ir, portanto, já vai fazer 3 anos que não vou, mas praticamente ia todo ano. E o pessoal de lá vem para cá também te visitar? Já vieram já. A maior parte da minha família, hoje em dia, mora na Austrália, né? Muito longe daqui. De avião dá em torno de 25 horas, né? Para a Austrália, mas já vieram. Quando completei 50 anos de padre, uns 6 anos atrás, né? Da Austrália vieram 18 familiares e de Malta vieram 10, portanto tinha 28 familiares entre irmãos, sobrinhos, primos, segundo primos, né? E nesse ano o senhor completa 60 anos de Brasil e 80 anos de vida. 80 anos de vida em outubro e 60 de Brasil em dezembro. Portanto, praticamente junto, meses próximos, né? É mais tempo vivendo no Brasil do que... Com certeza. Eu vim aqui com 20 anos. Cheguei com 20 anos e fazem 60 que estou aqui praticamente, não é? Para completar 80, não é? Não me arrependi, não. Pelo contrário, se tivesse que nascer de novo alguma outra vez, eu viria de novo para o Brasil. Se considera um brasileiro? Eu já sou brasileiro. Eu sou naturalizado já faz muito tempo atrás, né? Portanto, eu tenho aquela alegria de dizer que tenho 2 cidadanias. A maltesa, que hoje é União Europeia, e a brasileira. Mas assim, devido à Austrália, onde moram meus familiares, irmãos, sobrinhos e tudo mais, eu digo que sou de 3 nações. Sou maltês por nascimento, sou australiano por afeição
e brasileiro por opção. O mais importante, né, a opção. A mais importante opção. Né? E, Monsenhor, nesses 60 anos de Brasil, a maioria deles vividos aqui em Rolândia... Como pároco, quase 50 anos aqui como pároco, né? Isso é, praticamente eu cresci com Rolândia, ou Rolândia cresceu comigo, né? Porque nesses 50 anos eu fui me envolvendo com toda a história da cidade, ou do município, dizendo, não é? Antes de pensar, digamos, era tempo, quando vim para cá, de renovação do Concílio Vaticano II, renovação da liturgia, da catequese, da estrutura da paróquia, né? Eu tive que introduzir tudo isso aí, não podia parar. E também não sou de ficar parado, né? Digamos, a renovação da liturgia, digamos, mesmo a transposição deste altar que estava lá no fundo, né? Aqui para estar mais junto com o povo, foi no meu tempo, né? Nos anos 70, né? Ainda, não é? Mas importante do que isso, que de acordo com o crescimento da cidade, eu fui adquirindo terrenos ou de graça, o pessoal doava, fazia doação às imobiliárias, ou pouco mais barato, não é? Terrenos para futuras igrejas. Portanto, atualmente as demais paróquias que tem aqui na cidade, fui eu que ainda preparei, né? A igreja da Vila Oliveira já era paróquia, mas era uma igreja de madeira, que precisando de uma reforma. Então, antes de fazer a reforma de madeira, era melhor destruir e fazer uma nova, atual igreja, foi o que tinha iniciado, não é? E depois, lá, a paróquia do Novo Horizonte, a mesma coisa. Quando começou a crescer aquela banda, naquele tempo, não tinha ainda o Jardim Novo Horizonte, só tinha o Parigô de Souza ao lado. Aí, quando saiu o Novo Horizonte para a venda, em lotes, foi loteado, e o dono da empresa me deu aquela região toda onde hoje está a igreja, aquelas datas, e eu transportei uma capela que estava no sítio. Depois daquela grande geada de 75, o pessoal do sítio começou a sair do sítio para vir morar na cidade, ou então migrar para Mato Grosso, para Rondônia, a maioria. Então tinha uma capela que ficou em desuso, né? E por sugestão do Dom Gerardo Fernandes, eu transportei aquela capela para o Novo Horizonte. Hoje é uma grande igreja que os padres sucessores fizeram, não é? Também a Igreja da Ressurreição, a Paróquia da Ressurreição, é o que tinha mandado construir com também a ajuda da Igreja Matriz, porque lá o povo era mais simples, mais pobre, não é? Hoje já dá para se virar melhor, né? Mas todas as igrejas são 3 praticamente, né? E a Igreja de São Paulo, onde também fiquei pároco como por últimos 3 anos, também eu tinha concluído e agora reformado, né? Aqui a Igreja Matriz já tinha reformado externamente 2 vezes e internamente acho que umas outras 2 vezes, né? Todos esses anos, o que o senhor mais se orgulha de ter realizado? Qual o trabalho que o senhor mais gosta? Olha, o maior trabalho que assim, me dá muita satisfação até hoje, era o trabalho social, projetos sociais que eu fui inventando de acordo com as necessidades de cada época, né? Quando houve aquela migração toda de café, migração por causa dos plantios de café que tinha sido queimado pela geada, muitas pessoas ficaram sem emprego, porque eram muitos nordestinos que tinham vindo para trabalhar no café, e aí não tinha onde trabalhar mais, não é? Então, a situação empobreceu muito. E me lembro já desde aquele tempo, então,
começamos a trabalhar com os filhos destes ex-empregados do sítio, não é? Crianças. Então, já naquela ocasião surgiu a ideia de Legião Mirim. Isso é para preparar adolescentes para o mercado de trabalho na cidade. E como office boy e coisa parecida, não é? Na mesma época também surgiu a Pastoral da Criança. Então, nós tínhamos a Pastoral da Criança nas regiões mais pobres da cidade. Naquele tempo era uma espécie de favela, hoje nem tem mais isso, né? É uma espécie de favela para as crianças. Tinha 1.000 crianças na Pastoral da Criança que eram atendidas pelos voluntários, né? E até hoje tem estes projetos todos foram transformados depois numa outra entidade chamada Avocar, Associação de Voluntários da Caridade, para cuidar de projetos mais atuais. Até o início da pandemia, tínhamos 800 adolescentes, jovens, crianças nestas oficinas, eu diria, nos projetos que tinha, oficina da Avocar. Depois veio a pandemia e parou com as escolas e parou com todas estas obras ou instituições de caridade, como creches e tudo mais também. Essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, assim, né? E ninguém sabe quando vai parar. Como que o senhor enxerga que a igreja está lidando com essa questão da pandemia? A igreja faz o que pode, mas muita coisa não depende da igreja, depende mais das autoridades federais e estaduais, né? A igreja faz o que pode, conforme mandam as leis, né? É claro, também não pode exagerar demais, não é? Temos esse negócio de fechar a igreja e abre banco e abre mercado, não tem um contrassenso, não é? E o senhor já tomou as 2 doses da vacina? Eu já tomei as 2 oficinas, estou coronavacado. Protegido. Protegido. Espero que logo a maioria da população também consiga ser vacinada. Esperamos, sim. Nossa esperança é esta, não é? O senhor tem muito apoio das pessoas aqui de Rolândia. Isso contribuiu muito com o seu trabalho? Com certeza. Tenho amizade com todo mundo, praticamente, né? Claro, sempre tem uma pessoa ou outra que não gosta do meu jeito, porque isso é normal, né? Nem Jesus conseguiu agradar a todos, né? Com tanta coisa boa que ele fazia, né? Não é? Mas, de forma geral, eu diria, eu não tenho queixa de ninguém, pelo contrário, né? Encontrei muito apoio, muita compreensão, com meus defeitos também, né? Muita compreensão, muita amizade, né? E, por assim dizer, depois de tantos anos aqui, muitas pessoas cresceram comigo desde criança. Isso é, o povo fala, eu batizei, fiz primeira comunhão, fiz crisma, porque naquele tempo eu fazia, casei, aí só falta enterrar agora, né? Então, o senhor sempre foi muito próximo das pessoas mesmo? Claro, eu sempre devido. Então eu digo, muitas dessas que eram crianças cresceram junto, hoje são empresários, são prefeitos da cidade, são juízes, são todas as profissões. Tem também alguns padres, né, que cresceram comigo aqui, né, por causa disso, então, que tenho ainda essa aceitação, porque a turma me conhece. E como que é a rotina do senhor hoje? Hoje eu digo que eu sou padre avulso. Padre avulso? Eu vou ajudar onde me pedirem, né? De fato, estou celebrando missas, além da Igreja de São Paulo, onde fiquei os últimos 3 anos, também na Igreja da Ressurreição e na Igreja
da Vila Oliveira. Onde me chamarem, eu vou, né? Agora, também visitar famílias com problemas, visitar doentes, né? Celebrar exéquias, né? Benzer casa, é claro, o povo pede, a gente vai. Não para também, igual o senhor comentou, que foi durante toda a vida do senhor, sempre fazendo alguma coisa. Não dá para parar. Se tiver algum momento assim, não tenho o que fazer, dá tristeza, porque levanto de manhã e falo, o que vou fazer hoje, hein? Né? Monsenhor, mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar, que a gente acabou não comentando? Olha, para completar, então, falando da Igreja Matriz São José, tem muitas obras de arte que eu tinha incentivado, né? Porque, claro, não basta ter 4 paredes de igreja, tem que seguir a arte de acordo com o estilo da igreja, esse estilo colonial barroco, né? Aqui, no fundo, tem a visão da glória de Deus, não é? De acordo com a profecia do profeta Ezequiel. Deus sentado no trono do mundo, rodeado pelos coros dos anjos, não é? Depois, aquele era um pintor eslavo, que tinha fugido da Iugoslávia e vindo ao Brasil via São Paulo, né? O nome dele é Alberto Pavlovich, né? Quando antes de terminar esta pintura, ficou doente, aí mandou o sobrinho dele, que também era pintor, Francisco, que pintou este primeiro arco. A Via Sacra, por exemplo, toda de madeira. Foi um escultor austríaco, Josef Moser, que tinha esculpido. Tem o púlpito ali, também outra escultora que morava em Rolândia, uma alemã, a Tita Stremlow, que tinha esculpido. Todos assim, artes feitos em sua grande maioria de pessoas que moravam aqui ou que moraram aqui durante o seu trabalho de arte, né? Portanto, obras artísticas. Também me lembro muito bem que a primeira vez que apareceu aqui uma orquestra, foi eu que tinha trazido, era a orquestra do Teatro Guaíra de Curitiba, né? Foi um sonho. Aqui a maioria dos habitantes naquele tempo ainda tinha muitos alemães vindos da Alemanha e muitos italianos e portugueses que gostavam lá na terra deles desse tipo de arte musical, né? Então a igreja lotava para acompanhar essas apresentações. Olha, aproveito esta oportunidade para agradecer a todas as pessoas que têm colaborado comigo durante todos esses anos que estou aqui em Rolândia, desde 1961 até agora. As pessoas que fui conhecendo e dos quais estabeleci esta amizade, esta afeição. Eu diria, depois de 60 anos aqui do Brasil, eu me sinto bastante gratificado, então, pela aceitação, pela colaboração e pela amizade de todos. Então, a todos muito obrigado e que Deus derrame sua bênção sobre todas as pessoas, amigas ou conhecidas. Amém. Muito obrigada por nos receber, Monsenhor. Obrigada por essa entrevista. Obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima.